a Albedo foi quase por pouco assim que ela foi descoberta. Aquele grupo secreto dela que estava predestinado a matar todos os players que aparecessem nesse mundo, quase foi revelado pro Ainz. Eu acho que o coração dela, mano, deu aquela leve parada por um segundo quando ela foi convocada pelo Ainz e ela ainda viu que ele tava boladão com a vida, cara. Com certeza ela achou que esses seus planos que ela tinha escondido e tal tinham sido descobertos. Bom, pelo menos pelo Ainz não foi, mas isso acabou fazendo com que a Aura e o Maré começassem a desconfiar profundamente da Albedo por causa das atitudes dela. Bora conferir exatamente tudo o que aconteceu e conversar um pouquinho mais nesse vídeo aqui sobre essa conspiração da Albedo aí, que todo mundo fala, né? Vamos que vamos! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu tenho certeza que você notou alguns comportamentos bastante curiosos da Albedo ao longo de todas as temporadas até o momento. Mas o que eu quero dizer com esse tal de conspiração? O que a galera geralmente fala? Será que ela não é uma pessoa leal ao Ainz? Não, galera, não é que não seja leal, tá? O que eu tô querendo dizer é o seguinte, pra quem tá meio perdido, como a regra geral de todos os NPCs mostram que eles têm que ter um grande respeito pelas ordens dos seres supremos, né, que se manifestam como uma obediência inabalável e inquestionável também, que eles têm a todos os seres, isso é causado por uma combinação de uma variedade de fatores. Provavelmente o mais importante foi que, como NPCs em um videogame, para quem já jogou videogame sabe, eles são programados para obedecer, ou seja, obedientes a todos os comandos dos seus donos, tem que obedecer isso imediatamente, sem sombra de dúvidas nenhuma. Só que a dúvida de todo mundo aqui é, mesmo depois deles terem se tornado seres vivos, seres pensantes, né, eles continuam admirando todos esses seres como seus criadores? Cara, eles realmente podem pensar que esses são seres poderosos, seres inigualáveis, incomparáveis, né, que merecem o respeito e a admiração. Mas na real é que a sua lealdade e obediência é tão forte que se o Ainz fizesse uma declaração descuidada, né, de alguma coisa, os guardiões não teriam problema nenhum em virar o mundo de cabeça para baixo, simplesmente para poder fazer acontecer o que ele queria. Fora a influência mágica, os guardiões só se oporiam ao Ainz quando se trata de alguns assuntos de segurança pessoal do próprio Ainz, como aconteceu com o caso do Demiurgos, né, que já tinha discutido com ele porque ele queria proteger o Ainz, que queria ir junto com ele mesmo, o Ainz querendo ficar sozinho. Mas galera, esse tipo de lealdade ainda foi quebrado um pouco quando o Ainz mudou as configurações da Albedo para alguém apaixonado por Momon. O lance aqui é que o amor da Albedo pelo Ainz teve uma consequência imprevista. Ela parece que começou a odiar completamente o resto dos seres supremos. Nunca foi declarado diretamente pra gente que ela faz isso, mas as teorias que os fãs apontam é justamente isso, como uma interpretação mais razoável de uma cena em particular que aconteceu. Você se lembra daquela cena provavelmente surpreendente lá na segunda temporada, onde ela acha que o nome Ainz Oogon é algo desagradável de alguma forma. Isso não é porque ela não curte o Ainz, muito pelo contrário, o caso aqui é justamente por causa dela odiar os outros seres supremos e amar o Momon, não o Ainz, o nome Ainz em si. E a gente já até comentou mais vezes sobre isso, fizemos um vídeo específico sobre isso aqui no canal. O lance é o seguinte, o fato da Albedo odiar os seres supremos e ter sido encarregada pelo Ainz de procurar outros players fez com que ela criasse o seu grupo secreto, que foi um fator crucial, porque com a permissão do Ainz, a sua unidade também recebeu a tarefa de determinar a precisão de todos os relatórios recebidos fora de Nazarick, da Grande Tumba, né? E através da coordenação do seu grupo, a Albedo esperava investigar os relatórios questionáveis antes de relatar esses relatórios aí, essas descobertas para o Ainz posteriormente. Isso era mole para ela tinha acesso a tudo antes. Depois que o Ainz eliminou o Foresight, a Albedo fez a sua proposta ao seu mestre para que eles formassem uma unidade especial que tivesse um foco total na busca dos seres supremos desse novo mundo com a prioridade máxima, sacou? Ela acreditava que tinha necessidade de fazer isso, sugerindo ao Ainz que haveriam outras pessoas além de Hakeran que meio que iriam manipular as informações sobre a existência dos seres supremos. Ao mesmo tempo, ela aconselhou o Ainz a não falar dessa unidade publicamente, para que os Guardiões de Andar não descobrissem. Ela raciocinou que todo o comportamento de todos os Guardiões de Andar iria ser diferente. Só que o problema é que ela mesma tendia a se comportar de maneira diferente para o pior, né, em torno do seu criador aí e a participação de toda essa operação que eles fizeram. Ouvindo essa razão, então, o Ainz concordou com a ideia de se tornar, né, fazer esse grupo com as condições que seguiam confidenciais entre eles dois, permitindo que o ator de Pandora e a Rubedo relutantemente
também se juntem a essa busca. O problema é que as verdadeiras intenções da Albedo estavam completamente escondidas para ela, porque o Wise não sabia que ela queria destruir os seres supremos. Segundo muitas teorias dos fãs, e o que eu acho também, que é até mais plausível que seja real, que é de fato essa questão dela querer destruir os seres supremos, é o plano perfeito para ela, para a equipe estabelecer, logo depois da tentativa de manipular o Wise usando a possível existência dos seus amigos, e ela poderia com isso facilmente perceber a fraqueza ou fatos de outros NPCs que valorizariam a lealdade do seu criador sobre o Wise. Há também uma certa teoria de que algumas mudanças de configuração da Albedo podem tornar o Wise um criador parcial dela, basicamente, para que possa explicar pelo qual a lealdade dela sobre o Tábula Esmarádia é ainda assim maior. No caso, se o Tábula voltasse para dentro do jogo, né, estivesse lá no mundo, talvez ela obedecesse mais o Wise do que o Tábula, já que ele mudou as configurações dela. Mas vindo para a parte mais recente da história, que é o que interessa, né, os volumes 15 e 16, a gente vê que o Maré e a Aura começaram a suspeitar um pouquinho desse plano da Albedo. Inclusive que ela possa trair o Wise, tá ligado? Enquanto aprovava em vários documentos para o Reino Feiticeiro, o Wise notou uma falta da companhia da Albedo. Desde a queda do Reino Restis, ela não estava tão presente. A Albedo é conhecida por estar sempre ocupada, viajando por Nazarick ou então indo para o exterior para negócios com alguém, tanto que a sua presença ao lado do Wise se tornou algo rara depois do negócio de Restis, da queda de Restis. Quando o Wise questionou as empregadas homúnculos então sobre isso, elas revelaram que a guardiã supervisora havia se tornado mais nervosa, ela estava mais estressada, embora o Senhor Supremo atribuísse o seu excesso de trabalho a isso. O Wise achava que ela estava trabalhando demais, por isso que ela estava muito estressada. Depois que o Wise ouviu um pouco sobre o que acontecia lá no país dos elfos, ele sabia sobre o rei elfo também que fazia as besteiras, e ele chamou a presença da Albedo, que estava ocupada lá na prisão congelada, provavelmente falando alguma coisa com o Anigredo. Então é ali que o Wise afirmou para Albedo, afirmando que ele estaria tirando férias pagas. Basicamente ele ia tirar férias lá no país dos elfos, e embora sua única resposta fosse declarar que todo o reino pertenceria ao Wise mesmo, ele queria que a Albedo tomasse conta das coisas. Embora quando ela foi informada de que ela havia entendido mal, né, o significado dessas férias, basicamente porque a Albedo entendeu pelo seguinte, ela estava achando que as férias do Wise eram que ele ia tirar férias e ia ficar tudo para Albedo, mas não era, por isso que ela chegou falando que eram as coisas dele e tal, não era dela. Então, basicamente, ela entendeu realmente mal. Ela implorou até perdão por ele apenas para ser colocado o Wise mais para baixo ainda, né, para ver sua cabeça curvada ali. Quando ele, por sua vez, pediu desculpas a Albedo por ter confundido ela, mano, a Albedo pediu pro seu mestre que fizesse o contrário, repreendesse ela. Só que uma vez depois que as desculpas foram dadas, a Albedo revisou a frase de férias pagas aí, deduzindo que o seu mestre queria ir pro exterior com a Aura e o Maré para se divertir. Ao saber que o seu destino era o país dos elfos, ela confirmou a sua decisão. Antes de fazer os preparativos para partir, o Wise compartilhou todas as suas preocupações sobre o território expandido do Reino Feiticeiro, que estava preocupando a eles, né? Principalmente se eles não tivessem pessoal suficiente para gerenciar essa organização. Mas a Albedo garantiu para o seu mestre que não deveria haver nenhum problema com isso, já que ela, o Demiurgos e o Ator de Pandora poderiam lidar com essa carga de trabalhos todos juntos. E quando perguntou se ela ou o Demiurgos deveriam tirar férias, ela mesmo estava confiante de que os outros Guardiões de Andar poderiam substituí-los, caso fosse necessário. O Maré, que estava presente, até se convenceu ali, né? Usou sua própria opinião para admitir que ele não se sentiria confortável nem confiante para poder cumprir os deveres da Albedo, se ela estivesse ausente nesse caso, né? Só que a sua observação honesta só fez com que ela repreendesse ele por causa dessas palavras, que até mesmo o Wise achou injustificadas, né? E repreendeu ela pelo comportamento dela de repreender uma pessoa que não possuía habilidades de organização. Basicamente é aquilo, ela estava demonstrando mais estresse aí no meio do caminho. No entanto, ela argumentou que se fosse esse o caso, o Maré poderia trabalhar mais para poder remediar a sua fraqueza. Ou seja, ele não conseguia fazer isso, ele trabalhava mais em outras coisas, não tem problema. O que a Aura até concordou. As suas palavras então foram silenciadas pelo Wise antes que ela pudesse condenar o Maré, né? Então, sobre as férias dele, a Albedo pediu que o seu mestre que tivesse meio que abstivesse de tomar os ranzos, levar junto com ele, porque tinha algumas reclamações de que eles estavam sendo mostrados como os favoritos aí entre os NPCs, né? Embora a Albedo também estivesse escondendo que ela precisava dos ranzos para sua missão futura. Sacou? Isso aí é uma coisa que ficou bem no ar nesse volume. Depois da reunião, a Albedo foi lá ainda, se encontrou com a Aura e com o Maré em particular para discutir o propósito dessas férias do Wise indo para o país dos elfos. Ela deu até um palpite. A Albedo acreditava que estava relacionado à falta de pessoas no reino e que o Wise queria reunir muitas informações sobre a teocracia, já que a teocracia estava invadindo o reino dos elfos. Ela acreditava que Demiurgos poderia interpretar todas essas intenções do Wise
com mais precisão do que ela, por exemplo. Embora tenha aberto um pensamento de que o guardião do 7º andar aí estava tramando alguma coisa secretamente devido à sua ausência e à falta de interesse nas férias do Ainz. Então, pô, ela tava achando que o Demiurgo também tava por fora fazendo alguma coisa. Só que ainda assim a Albedo achava um pouco improvável disso acontecer por causa da natureza do próprio Demiurgo. Então, como aconteceu esse negócio dela achar que o Ainz queria ir lá investigar outra nação, ela foi lá e instruiu os gêmeos a permanecerem na guarda do Ainz enquanto viajavam com seu mestre antes de retornar aos seus outros deveres. Ela, por outro lado, não se arriscaria, ela decidiu discutir isso com o Demiurgo para poder preparar Nazarick para uma mobilização total no futuro. E aí Albedo receberia uma nova convocação do Ainz quando ele voltasse do País dos Elfos para vir para a prisão congelada. Foi lá que era onde ela temia que o Overlord pudesse ter descoberto toda a sua operação ilícita, né? Ela achou que no caso a sua unidade secreta tivesse sido descoberta pelo Demiurgo e o Demiurgo tivesse relatado para o Ainz. Segundo ela, a unidade estava fora de registro do seu mestre e ainda estava no estágio experimental, né? A Albedo ainda não tinha colocado eles numa operação de grande escala. Quando viu o seu mestre enfurecido, então, o que ela fez? Ela tentou se desculpar de cara. No entanto, descobriu-se que não tinha nada a ver a raiva do Ainz com essa parada dela. Na verdade, ele estava focado nas revelações que ele recebeu de um dos prisioneiros depois daquele Neuronist Pampakill interrogou ele. Ou seja, a gente está falando da Antíre. O referido interrogatório revelou que a Teocracia Slane tinha sido responsável pela parada que aconteceu com o incidente lá da Shallter. E foi aí que o Maré e a Aura começaram a olhar para Albedo diferente. Começaram a suspeitar, né? Pô, ter grandes suspeitas. A razão para isso era justamente o que a gente comentou. O fato de que quando eles estavam indo para o País dos Elfos, o Ainz teve um momento que conversou, né? Fez algumas perguntas tanto para o Maré quanto para a Aura. E eles responderam naquele momento que a Aura, por exemplo, disse que até gostaria de se infiltrar no reino da Teocracia para saber mais sobre eles lá e tal. Só que o Ainz mesmo disse para eles dois que isso seria algo muito perigoso, tanto para o Maré quanto para Aura, então não dava para eles irem para lá. Só que o Ainz também disse que lá, por exemplo, pode existir uma pessoa tão forte quanto ele que tentou se infiltrar em Nazarick. E essa pessoa pode de alguma forma roubar algumas informações. Daí foi quando a Aura e o Maré responderam que essa pessoa, para obter isso, teria que ter alguém próximo ao Ainz em jogo. E aí o Ainz deu como exemplo a Albedo, mas foi só como exemplo, galera, porque era a pessoa mais próxima dele. Só que nesse momento a Aura acabou perguntando de volta pro Ainz se a Albedo tinha feito algumas coisas estranhas, suspeitas, né, por esse período aí. E por isso eles dois começaram a suspeitar da Albedo, justamente por causa dessa conversa. Quando rola esse tipo de comentário, é natural que as pessoas passem a perceber mais as coisas. E como já foi mencionado a Albedo pro Maré e pra Aura, eles dois começaram a prestar atenção nas atitudes da Albedo. Tanto de antes deles irem pra lá, né, pro Reino dos Elfos, quanto agora de depois. E encaravam tudo isso como uma falha. Na hora que ela pediu desculpas pro Ainz lá, o fato dela ter achado que ele tinha descoberto, os gêmeos começaram a pensar que ela estava escondendo algo, né? E acho que assim, foi um alívio dela grande em relação ao Ainz ainda não saber disso tudo, desses planos dela, pelo menos até agora, né? Pode-se dizer que esse grupo secreto é composto por pelo menos 2 NPCs de nível 100, 15 monstros em torno de nível 80 e o combatente mais forte de Nazarick, que é a Albedo, tá ligado? Pro Ainz, a Albedo supostamente queria criar uma equipe muito mais forte, mas por algumas razões que não estavam claras para ele exatamente. O que me surpreende é que se nós tivéssemos apenas mais 2 volumes realmente que o Maruyama quer fazer, né? Como é que ele vai dar um desfecho adequado para esse grupo? Será que o Ainz vai descobrir no final das contas essa parada toda da Albedo? A gente sabe que trair o Ainz, a Albedo não trai, mas isso pode acabar acontecendo de meio que ser interpretado mal, sacou? A gente também sabe que tem outros NPCs que são muito inteligentes e podem descobrir essa verdade e até se voltar contra a Albedo por conta disso aí, ou então contar pro Ainz sobre o planejamento dela, né? E o mais próximo que eu acredito é que essas coisas sejam descobertas pelo Demiurgos. E se no caso isso aí for revelado, a minha opinião é que o Ainz ainda perdoaria ela. No máximo puniria a Albedo de alguma forma, mas do jeito que ele é, eu acredito que ele ainda possa meio que ficar só com um pé atrás, né? Sem saber o que vai acontecer, porque ele já realmente meio que testou esses negócios de traição aí e meio que botaria alguém vigiando a Albedo também para não ser pego de surpresa. O que eu já vi as pessoas falando na internet bastante é o Ainz estar se prendendo muito no passado, porque lá nos volumes 15 e 16, durante todos os volumes foi assim, mas no 15 e 16 ele lembrou especificamente de alguns dos seus companheiros de novo e sentiu um sentimento inexplicável com relação a isso.
com o fato dele descobrir sobre a Albedo com um grupo secreto que queria matar qualquer jogador que aparecer nesse mundo, inclusive a Ainz ou Gon, né, os jogadores antigos amigos do Ainz, o Ainz pode meio que se desprender desse passado e seguir em frente. Eu acho que assim ele poderia perdoar a Albedo mais facilmente do que de qualquer outra forma. Outro problema é que, pô, chega até a ser engraçado isso, é que se tudo terminar numa boa, a gente não vai ter a aparição da Rubedo que a gente quer tanto que apareça. Eu não sei se ela vai ser usada contra a Teocracia, mas acredito que não. É uma opinião minha. Eu acho que seria uma medida extrema eles usarem um NPC tão forte numa batalha na qual os Guardiões de Andar poderiam lidar facilmente que é contra a Teocracia usando itens mundiais. Então terminaríamos realmente sem ver quem a gente quer tanto ver voltando aí, aparecendo nessa história, principalmente no anime. E as coisas voltando ao normal sem nenhum player a bordo desse mundo. Seria, acho que um final bem brando, né? Bem de boas assim pra gente. Bom, galera, se vocês curtiram essas teorias e esses acontecimentos aqui mais recentes desses últimos volumes, né, quase que a Albedo foi descoberta, capricha nesse like aí, que ajuda demais o nosso trabalho aqui, que a gente tem de pesquisar pra caramba, é uma pesquisa muito grande mesmo, pra poder trazer esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. E se você que não acompanha e quer acompanhar mais a fundo o Overlord, cara, clica aqui nesse botãozinho do lado e se inscreve aqui no canal, cara, porque toda semana a gente tá com teoria, tá com história, tá com curiosidade, tem tudo de novo e, mano, não tem como, a gente sempre traz coisa nova de Overlord pra vocês aqui. Tamo junto sempre, família. Aquele beijo no coração, forte abraço e até a próxima. Valeu!